Bem-vindo à nova temporada do Café com AP. Nós estamos falando sobre a linha temporal do propósito eterno. Eu tenho mais de 28 anos de ministério e talvez uma das maiores perguntas que me foram feitas durante todos esses 28 anos é: qual é o propósito de Deus para a minha vida? Ou como eu descubro o propósito de Deus para a minha vida? E eu quero te dizer uma coisa muito simples. Primeiro, você tem que descobrir qual é o propósito de Deus. E aí, dentro disso, você descobre o propósito de Deus para a sua vida. Nós temos a tendência de achar que pregar, cantar, evangelizar, fazer ação social é o propósito de Deus para a minha vida, glorificar o nome de Deus. Tudo isso está conectado com o propósito de Deus. Tudo isso é consequência de você e eu encarnarmos esse propósito de maneira consciente. Então, é algo mais profundo, apesar de muito simples. E nós falamos aqui nas últimas semanas sobre essa linha temporal através do Gênesis, do Êxodo, Levítico, Números, e hoje nós vamos falar sobre o livro de Deuteronômio. Então o objetivo dessa live é revelar que o livro de Deuteronômio, ele é uma revisão das leis de Deus e orientações para a conquista da terra prometida. Então, revisões e orientações estas, apresentando as responsabilidades da nação de Israel como um povo em aliança com Deus. Você sabia que para se preparar para a conquista do propósito de Deus, você precisa de duas coisas. Você precisa de uma revisão de vida e de orientações assertivas para a nova etapa. Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 1, do verso 6 ao verso 8. Enquanto você abre a sua Bíblia, diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. O texto diz assim: o Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha, levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus, vão a todos os povos vizinhos de Arabá, nas montanhas, na Cefelá, no Neguebe e ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Eu vou te mostrar aqui em 3 passos como é o processo de Deus na conquista do propósito eterno através do livro de Deuteronômio. E essas 3 áreas estão ligadas com olhar para trás, olhar para dentro de si e olhar para cima. Nós vemos aqui nesse versículo, a primeira coisa é sair do deserto ao qual você já se acostumou. Esse povo tinha andado aqui durante 40 anos num deserto como nômade, dependendo da provisão e da proteção de Deus, acostumados com isso, acostumados com a murmuração e o desejo de regredir. E aí você, em comparação a esse povo, vive esse dilema de ou eu vou sair da minha tão famosa zona de conforto, que de conforto em si não tem nada. Na verdade, o que existe é a acomodação do ser humano com as circunstâncias atuais. Você e eu temos a tendência a nos acomodar em qualquer circunstância, por pior que ela seja. A trajetória do deserto era para ser algo temporário e eles se acostumaram ao local como se fosse a casa deles. Muitas vezes você se acostuma com circunstâncias com as quais Deus te chamou para vivê-las de maneira transitória. Então, o primeiro passo é você sair do deserto ao qual você já se acostumou. Você vai viver esse dilema. Ou eu faço isso, estou acostumado até com a murmuração, com a reclamação, ou eu vou me levantar, desarmar essas tendas, sair deste lugar e vou enfrentar os inimigos e tomar posse encarnando o propósito eterno de Deus. A segunda coisa é avançar contra os inimigos da sua conquista do propósito eterno. Então você sai da condição desértica que você estava. Segundo, você avança contra os inimigos. Chega uma hora, meu querido, que não adianta mais você simplesmente se proteger. Chega um momento que você tem que avançar, conquistar, abater
É como a Bíblia fala, persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei. Por um caminho eles vieram contra nós, mas por 7 eles fugiram. Por quê? Porque a igreja avança. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E até onde eu sei, porta não tem perna. Então quem avança é a igreja. Não só você tem que sair do lugar desértico ao qual você se acostumou, mas você tem que avançar contra os inimigos da sua conquista do propósito eterno de Deus. E terceiro, entra na terra, toda essa terra que o Senhor mostra, todos os aspectos da conquista do propósito eterno tem que ser invadidos e conquistados. Tomar posse. Você pode ser herdeiro de uma fortuna e nunca ir ao cartório tomar posse daquilo. Uma curiosidade sobre o livro de Deuteronômio é que ele é uma descrição, olha que coisa linda, hein? Hoje, Redabas Tikev Oshai Terikolobohom, tu que tens orado e dito, Deus, até quando eu vou esperar pelo cumprimento da promessa? Nekev Osipa Shidekam, Herikalaya Sai. Eu estou entrando agora em ação em teu favor. Corresponde com o teu passo de rendição e entrega, Neia Saias. E não duvides, pois tu verás o milagre, diz o Senhor. Aleluia. Dá um glória a Deus, aplaude ele de pé, igreja. O livro de Deuteronômio, ele é uma descrição do relacionamento de amor e de cuidado de Deus com o seu povo. E a tônica espiritual do livro é um encorajamento, a consagração e entrega total na adoração obediente ao Senhor. O Deuteronômio ele é uma constituição do governo de Deus para o povo se estabelecer na terra de Canaã. Antes de você conquistar o propósito que Deus tem para a sua vida, você tem que entender que você tem que fazer uma revisão de vida e você tem que receber orientações assertivas, práticas para a nova etapa, etapa de conquista. Porque muitas vezes o que nós vamos viver é um processo de conquista. Às vezes o milagre vai acontecer, Redaya Shandeki Poramas. Mas muitas vezes, diz o Senhor, eu vou te conduzir através do processo. O Senhor diz, saiba identificar a diferença entre processo e milagre. Nós vamos ver na segunda-feira, se Deus quiser, o processo de conquista. Aqui é o momento que antecede essa conquista. O livro, além de ser essa descrição de amor e de cuidado e que exorta a essa consagração, entrega total, Deus entrega o que? Uma constituição, porque ele estava transformando um povo em nação. E para isso, ele estava o quê? Entregando uma constituição, que eram orientações claras, bem específicas, a respeito de determinadas orientações de como eles deveriam se comportar dentro do lugar da conquista. Nós temos o ledo engano de pensarmos que quando a promessa se cumprir, a gente não vai mais encontrar gigantes. Eles estavam diante de uma terra prometida, eles estavam recebendo toda a capacitação sobrenatural, mas isso não mudava o fato de que haviam gigantes nessa terra que estavam ocupando os lugares que pertenciam a eles. Neste exato momento, existem gigantes que estão ocupando lugares que pertencem a você e a mim. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma revisão de vida e nós vamos entender quais são as orientações práticas pré-conquista. Então reflete comigo uma coisa, você vive também outra situação. Quantas vezes você já disse assim, esse povo hebreu no deserto era muito mal, diante das maravilhas, dos sinais de Deus, dos milagres, do maná, da provisão, do cuidado, esse povo era murmurador, esse povo reclamava, esse povo ficava pensando em retroceder 3 vezes ao dia, com saudade do alimento de uma época de escravidão de vida, quando na verdade você não é diferente no comportamento. Na verdade, os sinais de Deus continuam aí demonstrando o cuidado de Deus para conosco, revelando o seu amor e a sua provisão para conosco. E nós temos a tendência a pensar sempre em retroceder, com saudade do tempo de prisões emocionais e espirituais, que nos limitavam a uma ração cotidiana, enquanto Deus tem para nós o quê? Maná celestial, muito mais do que um maná terreno. Deus tem para nós o poder do século vindouro, manifesto antecipadamente. Então hoje, Deus te faz um chamado para uma revisão de vida.
o quanto você está preparado ou preparada para essa conversa. Para isso você precisa assumir as responsabilidades do certo e do errado na sua vida. Você, ao revisitar essas áreas, você vai reviver a trajetória até aqui, que é o olhar para trás. Sabe, existe um retrovisor no carro para você lembrar de onde Deus te tirou e o caminho que você traçou até aqui. Não para viver do passado, mas para aprender lições com os seus erros do passado. Então revisita a sua trajetória até aqui e compara com tudo o que tem sido ministrado nessa temporada. Nós falamos do fundamento de identidade baseada no Gênesis. Identidade perdida por Adão e orientada por Deus num processo de reaproximação e de atitudes que Deus manifestou e espera a nossa resposta comparada ao livro do Êxodo, onde Deus veio se manifestando, respondendo e dizendo: agora hajam vocês, porque clamam a mim. Marchem. Revisita a sua trajetória de decisão, de retomada de identidade e de decisão diante do que Deus está fazendo. Revisita os princípios espirituais estabelecidos por Deus, e aqui no caso do livro de Levítico, vestidos pela lei de Moisés, princípios de vida. Ontem nós falamos sobre a contagem e posicionamento diante da escolha com quem você vai andar, baseado no livro de Números. Porque tem pessoas com as quais você anda que não vão entrar com você dentro do propósito eterno de Deus, mas vão te impedir. Eu não estou falando com isso que você vai procurar pessoas perfeitas para andar, porque até se você olhar no espelho, talvez você não andasse contigo mesmo. A questão é o quanto você tem um coração ensinável, disposto à exortação e à transformação, e o quanto você está procurando pessoas com a mesma característica para andar com você. E aí, essa revisitação dessa trajetória comparada com o povo de Israel, a gente obtém um modelo a ser seguido. Eles olham para trás antes de conquistar a terra de Canaã para aprender, revendo essa peregrinação, revendo as ordens de Deus e revendo as próprias lições de vida. Quando eles obedeceram, eles tiveram vitória. Quando eles desobedeceram, eles perderam. Olha agora para a sua vida, olha pelo retrovisor, aprenda com os seus próprios erros. Relembre as ordens de Deus para a sua vida. Esse é um chamado à obediência. A gente tem uma segunda parte desse livro, dividido em 3 partes aqui. Primeiro olhando para trás, agora olhando para dentro. Olhando para dentro, nós adquirimos lições para o futuro. Por quê? Muitas vezes o que Deus revelou para o momento até aqui não vai ser usado para o outro momento. A unção que te trouxe aqui talvez não seja a unção que vai te levar além. Por isso você tem que dar um passo e ingressar num novo nível de unção e de graça. O povo ele recebeu leis de prática espiritual, leis de prática civil e leis de práticas sociais. Nós estamos diante de um mundo que precisa ser exortado e confrontado pelas leis espirituais de Cristo manifestas na nossa vida civil e na nossa vida social, além da nossa vida espiritual. Isso é manifestar o céu na terra. E Deus estava falando para o povo: olha para dentro, porque vocês vão ter que assumir essa nova etapa através de novas orientações que devem ser seguidas dentro da terra que vocês vão conquistar. Isso nos exorta a uma transformação interna para uma conquista. Se você não viver essa transformação de mente e de coração, você não vai viver a transformação de atitudes que vão te permitir conquistar e viver de maneira consciente e plena o propósito eterno de Deus. E aí nós chegamos à última parte do livro de Deuteronômio, que é olhar para cima. Então, olhar para trás, olhar para dentro e agora olhar para cima. Esse povo foi desafiado através das lições de vida de Moisés. É impactante quando a gente vai lendo cada capítulo, cada versículo do Pentateuco. Gente, é uma novela maravilhosa. E quando a gente chega aqui, diante da terra, Moisés é meu herói bíblico, Então isso me emociona demais. Nós temos aqui um contraste, onde o povo ele é desafiado a olhar para cima, lembrando do compromisso com a aliança do propósito eterno de Deus, que estava se manifestando na identidade de uma nação de reis e de sacerdotes, com a morte de um líder. E na hora da morte, nós contabilizamos a vida. É diante da morte
que nós recalculamos a importância da vida. A Bíblia fala que é melhor estar na casa onde há luto do que onde há festa. Por quê? Porque onde há luto, nós realmente pegamos uma calculadora ideal e contabilizamos o que é importante. O povo estava diante da conquista da terra prometida, mas antes disso, eles estavam diante da despedida de Moisés, o grande estadista, o homem que conduziu 3 milhões de pessoas saídas do Egito, caminhando pelo deserto. E agora, na hora de entrar na terra prometida, o homem cuja paciência foi roubada por um povo para o qual ele estava indicando a vida superabundante em Deus. Esse homem comete um erro público de bater na rocha ao invés de tocá-la. De maneira iracunda, ele perde então o seu acesso naquele momento à terra. Mas era amigo de Deus. Deus o chama para fazer o seu enterro. Ele diz: Moisés, sobe no Monte Nebo e morre. Ali eu imagino Moisés caminhando com Deus até o cume do monte. Deus solenemente recolhendo o seu filho, enterrando o seu corpo e escondendo o seu corpo. Isso servia de sinal para o povo. E sabe que povo é esse? Todos que tinham saído do Egito tinham morrido no deserto. Aquele povo que estava ali era uma nova geração, que precisava ter esse contraste da perda de um líder, relembrar toda a história, para que entrassem numa terra guiados pelas 2 únicas pessoas sobreviventes do Egito, Josué e Caleb. Sempre o remanescente tem autoridade, porque o remanescente é prova viva da manifestação de Deus no passado. Por isso, existem pais espirituais, existem líderes sobre nós, por isso esses homens são o farol que indica um caminho para a nova geração. Triste é quando a nova geração ignora os seus pais espirituais e tentam buscar por conta própria, isoladamente, a conquista do destino. Isso é tão forte que a Bíblia não fala, mas a história conta que quando foi edificada a Torre de Babel, através de Nimrod, um homem que possui o espírito do anticristo, quando Deus vem e traz a confusão das línguas, a história conta que foi um dos filhos de Noé, que ainda estava vivo, Sem, que teve autoridade para julgar e condenar Nimrod pelos seus crimes contra a vontade de Deus. Por quê? Porque Sem era o remanescente do antigo mundo, antes do dilúvio. Se você faz parte de um mover anterior àquilo que está acontecendo hoje, você tem autoridade para fazer a conexão com a nova geração. Você tem autoridade de introduzir essa geração. Essa geração atual não vai entrar num novo mover sem que os pais a direcionem. Nós vemos então que esse povo é preparado para entrar nessa terra, olhando para cima. Você pode passar a sua vida inteira correndo o risco de ter esbarrado no propósito eterno de Deus, de ter vivido ele várias e várias e várias vezes de maneira inconsciente. Mas hoje você tem a oportunidade de continuar crescendo na graça e no conhecimento da manifestação deste propósito. Esse propósito, ele se manifesta de uma forma muito especial. Se você acha que o propósito de Deus é que você evangelize, que você cante, que você pregue, que você faça ação social e etc., você está enganado. Todas essas coisas são consequências da manifestação do propósito de Deus. Toda manifestação de dons e ministérios ou é o auxílio ou a consequência da manifestação desse propósito. Agora, existe um jeito de você descobri-lo e de vivê-lo conscientemente. É descobrindo aquilo que o apóstolo Paulo chama de, em Efésios 4, a partir do verso 10 em diante, de um ministério comum de todos os santos, ou simplesmente o ministério sacerdotal. O ministério sacerdotal, como eu chamo carinhosamente do sexto ministério, é o veículo que manifesta o propósito de Deus em sua vida. Então, se você quer saber mais sobre isso, eu escrevi um curso, um estudo, chamado Manual da Felicidade. Nós estamos terminando uma turma agora. Na próxima quinta-feira é a formatura dessa turma e todos vocês estão convidados. Eu vou disponibilizar o link no nosso grupo do Telegram. E no Manual da Felicidade nós ensinamos o que é e como exercer o ministério sacerdotal, que é o meio pelo qual você vai descobrir e manifestar o propósito eterno e o propósito de Deus para a sua vida.
Por isso, se você deseja se aprofundar nisso, mais do que aquilo que a gente já falou aqui nessa live, entra no nosso grupo do Telegram, tem um link aí na minha bio, tem tanto o link do Telegram quanto o link de uma lista de espera para o curso, ou você pode entrar em contato comigo, mandar uma mensagem e eu vou te orientar nesse sentido. Amém? Eu quero orar por você neste exato momento. Pai, desperta agora cada um, Senhor, para essa realidade santa, com o desejo de olhar para trás, olhar para dentro, antes de tomar posse da conquista, porque esses são os caminhos preparatórios para a conquista do propósito eterno e da manifestação do propósito eterno, onde nós descobrimos a particularidade do teu plano para a nossa vida. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém, queridos? Bom, eu vou salvar essa live, você vai poder assisti-la. Eu também estou colocando sempre um dia depois, ela editada no YouTube, no Spotify, o áudio da live, você pode participar, assisti-la de várias formas. Se você deseja semear e ofertar no nosso ministério, eu estou colocando aqui o meu Pix, que é o meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com, e você pode espontaneamente, se você desejar, lançar a sua semente aí na nossa vida. Você que deseja um direcionamento de Deus, você que deseja mais de Deus, assista as outras lives. Eu quero te dizer, o seu maior problema de hoje pode se tornar o teu ministério de amanhã. E você precisa descobrir como fazer isso. Excelente final de semana para você. Clica aí no link da minha bio, descobre o que tem lá. E se você quer participar das nossas orações da madrugada, essa semana elas estão acontecendo. No Telegram a gente está dando anúncio disso. Então você vai poder participar pelo Zoom. Tem sido maravilhoso com a pastora Gláucia. Amém? Excelente final de semana. Curte seu sábado, seu domingo. Que Deus te abençoe. Nós voltamos na segunda-feira com o Café com AP. Abra a sua Bíblia. A linha temporal do propósito eterno, com o livro de Josué. E vamos falar de conquista. Grande beijo e até lá. Tchau, tchau.